Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Cara a Cara, direto aqui da sede do Sindicato Bahia em Salvador. Uma atividade, uma ação da nossa comunicação que já ficou habitual, onde todas as segundas-feiras a gente faz esse ao vivo através da página do Facebook do sindicato para poder dialogar, tratar e debater temas de interesse da categoria petroleira, mas também de interesse de todos aqueles que acompanham as questões relacionadas aos trabalhadores, a Petrobras, a conjuntura política do nosso país, enfim. E hoje nós temos de fato um cara a cara muito especial. Aqui comigo, na minha esquerda, a senadora da República, a senadora Lídice da Mata, que está aqui desde cedo, inclusive na sede do sindicato, participou de uma reunião com toda a direção da nossa entidade, onde fez uma avaliação de conjuntura que nós consideramos muito importante, esclarecedora para o conjunto da diretoria, e nos deu a honra de permanecer aqui, mesmo com a agenda muito corrida da senadora, para estar aqui conosco e com vocês nesse ao vivo, onde nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco do que acontece com o país, com essa crise política, a conjuntura que nós estamos vivendo, o debate que acontece no Congresso Nacional, em especial no Senado, de uma liderança política da Bahia como poucas. Antes de passar a palavra para a senadora, eu queria aqui rapidamente, você que está aí nos acompanhando, conhecer um pouco do currículo extenso, vou tentar resumir muito aqui o currículo da senadora. A senadora já foi vereadora de Salvador, antes disso, inclusive, foi líder estudantil lá na UFBA na década de 80, depois se elegeu vereadora de Salvador, foi uma vereadora, inclusive, muito atuante, líder de uma bancada. Logo na sequência, se elegeu deputada federal pela Bahia, já ali em 87 assumiu o mandato, inclusive em um mandato muito especial, porque foi um mandato que construiu essa Constituição que está aí, que foi deputada constituinte. Atuou lá com Ulisses Guimarães, entre outras grandes lideranças nacionais naquela Constituição, e debatendo inclusive temas importantes para o povo brasileiro, como o monopólio do petróleo, os direitos dos trabalhadores, os direitos do povo brasileiro. Depois se elegeu prefeita de Salvador, foi a primeira mulher prefeita da cidade de Salvador, em um momento inclusive político de extrema dificuldade, de muita perseguição. Inclusive, outra característica importante da senadora foi a luta contra o carlismo no estado da Bahia, o enfrentamento a um momento político de muita dificuldade. Depois se elegeu deputada estadual, certo? Foi uma deputada da nossa Assembleia Legislativa também, sempre passando com muito destaque na atuação política, e depois voltou a ser deputada federal, se elegendo deputada federal pelo estado da Bahia, mais uma vez, representando os interesses do povo baiano. E agora está como senadora, já viram que o currículo vem de muito tempo e muita atuação, muita dedicação pelo povo da Bahia, pelos interesses da Bahia e pelos interesses do Brasil. E agora completa 8 anos como senadora e, sem sombra de dúvida, uma das senadoras de grande destaque, de atuação, de dedicação, de seriedade com a coisa pública, com os interesses do estado da Bahia, com os interesses do povo brasileiro, com os interesses dos trabalhadores. Então, por tudo isso, que representa a história, um pouco da história pelo menos da senadora Lídice da Mata, é que nós nos sentimos muito honrados de ter aqui a sua presença, senadora, e poder, com isso, discutir um pouco sobre a conjuntura do país. E aí, vou agora passar a palavra para a senadora Lídice da Mata para poder também fazer uma saudação aí para você que nos acompanha ao vivo aí pela página do Facebook. Eu peço aí a você, diante até da importância dessa entrevista, que compartilhe, curta, compartilhe, comente, pergunte, que nós estamos aqui para interagir com todos vocês. Senadora, fique à vontade. Boa noite, é com uma alegria imensa que eu estou aqui na sede do Sindipetro. Tivemos uma reunião muito produtiva, já estive outras vezes aqui, sempre em momentos de luta. E essa sede que tem essa importância, essa simbologia para os trabalhadores do petróleo e gás da Bahia, que hoje tem uma direção unida, organizada, em defesa dos interesses da Petrobras e daqueles que trabalham na Petrobras, e que no fundo nós estávamos comentando, está no centro dessa crise política que nós atravessamos no Brasil. Pois é. Então, senadora, para começar,
Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta, porque a gente sabe que quanto mais distante é a Casa Legislativa, mais às vezes difícil do povo, do cidadão compreender o seu funcionamento. E o Senado, talvez muita gente não sabe realmente como é que ele funciona. Afinal de contas, o que é o Senado brasileiro? Como é que ele de fato funciona? O que é que ele produz efetivamente de interesse do Brasil e do povo? O sistema legislativo no Brasil é bicameral, ou seja, tem duas câmaras. O Senado é uma câmara revisora, em princípio. Aquilo que é votado na Câmara, ele é revisado no Senado. Mais recentemente, também, o Senado ganhou uma posição de ter iniciativa de lei. Então, o Senado também inicia a lei, o Senado também vota leis de sua iniciativa. Então, nós temos os processos, os projetos, quando nascem na Câmara, eles são aprovados na Câmara, vão para o Senado para serem revisados. Se houver alguma mudança no Senado, no seu conteúdo, ele volta para a Câmara para ser votado outra vez na Câmara, digamos assim, confirmando na origem que aquela mudança que o Senado fez pode ser aceita pela Câmara ou pode ser modificada. Aí sim a mudança tem que ser menor para poder ser aprovada. E o inverso também é verdadeiro. Aquilo que é iniciativa de lei do Senado, ou seja, aquela lei que um senador apresentou um projeto, foi para a Câmara, foi votado na Câmara e aprovado na Câmara, ele vai direto para a sanção. Mas se eventualmente ele for modificado na Câmara, ele volta para o Senado, para que o Senado possa fazer a sua votação única. Então, o Senado tem uma função, primeiro, de casa legislativa, mas ele é, acima de tudo, a casa que representa o interesse da federação, dos estados federados. Entendi. Está aí uma explicação importante, né? Porque às vezes as pessoas não compreendem bem os papéis e a gente perceber o que de fato significa essa questão do Senado Federal, que é composto, né, para quem não sabe, de 81 senadores e senadoras. Né? Cada estado, inclusive o Distrito Federal, ele elege 3 senadores ou senadoras para compor esse conjunto de 81 senadores e senadoras da República. Senadora, hoje seria um exagero afirmar que o Senado Federal, pelo menos a atual legislatura, é uma casa conservadora? Olha, o Senado sempre foi uma casa conservadora, assim, do ponto de vista da renovação política, mas eu diria que desde o período de fim da ditadura militar para cá, houve mudanças. Então, eu não diria que o Senado hoje é mais conservador do que a Câmara. Pode estar em nível igual. Desculpem, eu estou gripada, mas veja bem, ele é uma casa, no entanto, que tem uma participação muito grande de pessoas que já têm uma experiência maior no legislativo. Em geral, nós temos a nossa legislatura, que se iniciou em 2010, ela se iniciou, por exemplo, com a presença de 2 ex-presidentes da República. O presidente Itamar, que morreu no ano seguinte, e o presidente Collor, aliás, 3, o presidente Sarney. Então, 3 presidentes da República com experiência de presidente da República dentro da Casa Legislativa. Ex-governadores, também um grande número de ex-governadores. Alguns ministros e ex-ministros que também faziam parte do Senado. Então, o Senado é uma casa, como ela tem um número menor, são 81 versus os 513 da Câmara dos Deputados, ela é uma casa, eu diria, mais calma, mais tranquila, onde se exige um certo aprofundamento das discussões, já que o ritmo da Câmara é um ritmo mais frenético, que pode ter até um nível de participação popular mais intensa, porque pela presença mais pujante, o número de deputados, a Câmara é uma representação proporcional do país, o Senado não. O Senado é
uma representação igualitária de cada estado da federação. Nós somos 3 da Bahia, 3 de São Paulo, 3 do Rio Grande do Sul, enfim, 3 de cada estado da Federação Brasileira. Isso faz com que, em alguns momentos, a posição do Senado seja até mais positiva, mais progressista do que a posição da Câmara. Porque, no que diz respeito aos interesses regionais, como o número dos estados mais ricos é igual ao dos estados mais pobres, digamos assim, nós conseguimos alianças que fazem com que, em muitos momentos, a gente possa ter a votação de projetos que beneficiem o conjunto dos estados brasileiros, ou mesmo tire a concentração de receita que se encontra especialmente no sul e sudeste do Brasil, especialmente no sudeste. Ok. Bem, a gente está aqui, né, ao vivo mais uma vez, você que está nos acompanhando, direto da sede do sindicato, do Sindicato Bahia, com a senadora Alice da Mata, que está aqui desde cedo, como já disse, e estamos aqui iniciando esse mais um cara a cara. Você que está nos acompanhando, fique à vontade, pergunte, né, faça a sua pergunta, a sua colocação, compartilhe esse link para que outras pessoas tenham a oportunidade também de ter acesso e interaja conosco nessa oportunidade muito exclusiva de estar aqui com a senadora Alice da Mata pela larga experiência política que possui. Senadora, com certeza o trabalhador, de maneira geral, e nos petroleiros não é diferente, o povo brasileiro, o povo baiano deve estar atordoado com essa crise política que junta com uma crise econômica, que é uma crise nacional, que é uma crise internacional, enfim, um momento de muita dificuldade e de muita mudança, mudanças inclusive muito rápidas. Afinal de contas, qual a leitura que nós podemos fazer, principalmente a senadora, pela experiência que tem, pela vivência que tem, de ter ultrapassado, inclusive, passado pela ditadura militar, chegado à redemocratização, que momento é esse que nós estamos vivendo? Olha, eu diria que é um momento de retrocesso político, um momento muito difícil. A minha geração, quando o golpe militar de 64 aconteceu no Brasil, eu era criança, né? Lá em Alagoinhas. E a minha juventude, portanto, a minha adolescência e juventude foi adolescência e juventude no país sob um comando autoritário. Portanto, a luta pela liberdade foi a luta que motivou a minha geração. A luta pela liberdade, pela democracia, o direito de votar em presidente da República, o direito de votar em prefeito de capital, em prefeito das cidades consideradas de segurança nacional, as cidades da região metropolitana, as cidades que tinham refinaria, essas todas eram cidades que eram consideradas de segurança nacional pelo regime militar e elas não podiam, portanto, eleger o seu prefeito. Não podia ter direito a uma eleição. Elas eram apartadas da vida política e da democracia. Era, claro, um regime ditatorial, não era permitida a democracia e nessas cidades mais ainda. Então, em Candeias, onde tem a refinaria, não havia possibilidade de eleger o prefeito. Mas lutamos muito para primeiro conseguir eleger prefeito, depois conseguir eleger o presidente da República. E olha, naquele período nós vivemos um período de maior mobilização popular da história do Brasil, foi a campanha da direta já, e ainda assim o Congresso Nacional respondeu não ao povo e não deu o direito do povo de votar. Nós só conseguimos sair do regime autoritário com o voto no colégio eleitoral em Tancredo Neves. Eu digo isso que é para a gente perceber que essa história do parlamento brasileiro, ele sempre foi um parlamento difícil de absorver a reivindicação do povo, difícil de absorver digamos assim, a vontade popular, né? Em 64, o parlamento rapidamente, o Senado Federal, rapidamente aderiu ao golpe militar, né? Então, essa característica precisa estar muito na nossa mente, porque quando acontece o impeachment de Dilma depois, ele também se dá por uma adesão total do parlamento brasileiro à ideia de derrubar o presidente da República. Isso demonstra a necessidade das maiorias parlamentares progressistas, de nós elegermos bem o representante do povo,
para que a gente possa, acompanhando o seu mandato, poder acompanhar também a sua postura de garantir a democracia no nosso país. Ora, nós vivemos um momento, depois que Dilma saiu da presidência da República, eu não quero dizer com isso que não houvesse crise no governo de Dilma, que ela não estivesse passando por um momento de certa impopularidade. Só que todo governo tem momentos de impopularidade. Mas nós temos que ter o foco naquilo que é a democracia, que são as regras democráticas do país. Dilma acabava de ser eleita com mais de 3 milhões de votos de frente. Então, a oposição, que no Brasil era representada especialmente pelo PSDB, não suportava mais passar tanto tempo fora do poder para defender as suas teses. Que teses são essas? Especialmente em relação à Petrobras. A tese de que a Petrobras não podia, por exemplo, ser uma empresa voltada para dar sustentação a um projeto de desenvolvimento nacional. E esta crise, na minha opinião, a posição destacada que a Petrobras começou a ganhar no mundo do petróleo, como uma empresa forte, como uma empresa que descobriu o pré-sal, como uma empresa que no Brasil crescia as suas refinarias, o número de refinarias, com uma política de voltar a estimular a indústria naval no Brasil, enfim, com tudo que a Petrobras representou, era preciso fazer com que ela se direcionasse para outro lado. E o golpe ocorre, entre outras coisas, com o intuito de atacar a Petrobras. E é por isso que começa, sempre voltada para a discussão de existência de corrupção, etc., como se não tivesse nunca existido aqui no país. Primeiro, a história do petróleo no mundo de disputa de mercado é uma história extremamente difícil. No capitalismo, ninguém brinca de santo, né? As grandes petrolíferas disputam e disputavam com a Petrobras com a força do dinheiro, a força da guerra, a força do sangue dos povos do mundo inteiro. Então eu não estou defendendo nenhum mal feito, mas quero dizer que é bom a gente não entrar nesta história apenas de moral. É preciso entender o que cada gesto nesse processo de golpe representou para o país. Bem, temos aqui, Sandrão, a primeira pergunta, o nosso companheiro Ivo Saraiva. Ele pergunta, vai ter eleição esse ano? Olha, eu acho que sim, confio que sim, luto por isso. É claro que o movimento está muito instável no Brasil, mas as instituições, né, a luta para defender as instituições democráticas que nós representamos, que o nosso povo deseja, é também muito grande. E por isso eu acredito que vai haver eleição. Também acho que não há no mundo um certo movimento que facilite um golpe como foi dado em 64. O golpe é dado agora de outra maneira, como foi feito no Brasil, de maneira recente, né? Busca-se, com a composição de um cenário onde os meios de comunicação comandam a narrativa política, submete o parlamento a esta narrativa e põe o Poder Judiciário a serviço desse roteiro. Né? Foi o que nós vimos no Brasil. Nós vivemos hoje uma situação bem diferente, porque não há impedimento da liberdade de organização dos sindicatos, mas são tantas as regras que dificultam essa organização. A reforma trabalhista vai direto em cima dos sindicatos, direto em cima da discussão sobre o imposto sindical. O imposto sindical sempre foi discutido democraticamente no movimento sindical brasileiro, diversas centrais, inclusive, eram contra, mas tinha que se estabelecer uma regra de como funcionar os sindicatos, etc. Mas havia na reforma trabalhista muito ódio do movimento sindical expresso ali, no desejo do movimento sindical não terem direito a se manifestarem, a irem para as ruas, um certo sentimento antidemocrático que nós temos que combater.
Senadora, várias perguntas aqui, e aí a gente agradece a todos que estão fazendo as perguntas e aqueles que não fizeram podem ficar à vontade. Vamos tentar aqui responder a todas. O Tanderson, ele pergunta: qual a opinião sobre a influência do Executivo no Senado? Como está hoje a separação dos três poderes? Olha, no Brasil o Executivo é sempre muito forte. E nas decisões no Legislativo. E o Legislativo gosta, me perdoe a sinceridade, o Legislativo, nesse sistema que nós temos nesse momento no país, gosta de Executivo frágil, fraco. Porque quanto mais fraco, mais aumenta o poder do Legislativo de pressioná-lo para obter favores. Né? Um governo como o de Lula, que era muito forte, o deputado gosta mais ou menos. Ele quer chegar junto do governo para receber os benefícios e o prestígio do presidente, mas ele gosta mesmo de um presidente que precise do voto dele, que peça o voto dele, que possa dar a ele uma troca pelo voto que obteve. Essa é a média do comportamento do parlamento brasileiro. No Senado não é muito diferente, embora seja, como eu já disse, uma casa mais seletiva, digamos assim, primeiro pelo número, que é menor, depois porque é uma busca de representação regional, não é a natureza do Senado é de representação dos estados da federação. Então, isso faz com que, se a questão que estiver em disputa for uma questão do interesse do Estado, independente de opinião de governo, muitas vezes as bancadas se insurgem contra o governo executivo porque compreende que aquela posição pode prejudicar a receita do seu Estado, prejudicar a economia do seu Estado e assim por diante. Mas é claro que a influência do poder executivo é sempre muito grande nas decisões do Legislativo. Pronto, o nosso companheiro Jailton Andrade pergunta se a senadora, o que pensa a senadora sobre a continuidade da Petrobras como empresa pública? Olha, eu sou completamente favorável. Vocês vejam agora essa discussão da Fafem. A Fafem, o que eles querem, na verdade, é fazer com que a Petrobras ela sirva apenas os interesses privados. Que interesses privados são esses? Os interesses das multinacionais e os interesses dos acionistas da Petrobras. É como se a Petrobras tivesse sido criada como uma junção de grandes investidores que constituíram os investimentos da Petrobras. Não é verdade isso. A Petrobras foi constituída enquanto empresa estatal pela força, pela luta do povo brasileiro, pela necessidade que o povo brasileiro percebeu que tinha de constituir uma referência na área da extração de petróleo que pudesse fazer com que o país vencesse os desafios do seu desenvolvimento, todo no período em que surgiu a Petrobras, baseado na produção, na exploração de energia fóssil, como petróleo. Então, a Petrobras surgiu como uma decisão estatal, como uma decisão de governo, como uma decisão do povo brasileiro, que entendia que era preciso, que era necessária enquanto empresa para o seu desenvolvimento. E ela se vinculava, portanto, a um projeto de nação. O que eles querem é desvincular a Petrobras disso, é retirar esse patrimônio do povo e a capacidade do povo brasileiro de interferir nos destinos da Petrobras para transformá-la apenas numa empresa privada voltada para atender a necessidade de enriquecimento dos seus investidores. E por isso que o presidente da Petrobras, que trata-se de um executivo vindo dos governos tucano, com grande interesse e grande representação no mercado, né? O que ele sente na cadeira do presidente da Petrobras e faça um planejamento estratégico dizendo o seguinte: a Petrobras agora só produz petróleo e gás. O resto não importa. Ela vai exportar e vai importar petróleo e gás, o óleo, e exportar quando necessário e produzir, principalmente, também para consumo interno, principalmente, mas produzir óleo e gás. Ela não vai mais se preocupar
com fábrica de fertilizantes, ela não vai. Por quê? Porque ele está concentrando o esforço naquilo que maximiza o lucro da Petrobras e não no interesse do país. O interesse do país é ter uma fábrica de fertilizantes hidrogenados? Claro que é, porque nós somos o que se diz o celeiro do mundo, temos uma capacidade de produção agrícola imensa, de produção agropecuária imensa e importamos 75%, 80% dos fertilizantes que nós consumimos. É claro, portanto, que quando se acaba a fábrica de fertilizante, a FAFEM, as FAFEMs, o Brasil perde de soberania, porque nós agora vamos ficar ao gosto do mercado e do mercado de fornecimento. Você dizia, mas a gente já depende disso, 80%, mas ainda fabricamos 20%. E tínhamos um plano de crescimento dessa fabricação na Petrobras. Tínhamos um plano de abertura de novas fábricas de fertilizantes. E dependemos, na nossa audiência pública, na Comissão de Agricultura, ficou claro a importância da fábrica de fertilizantes que nós temos, da produção de ureia, inclusive da produção de ureia para a pecuária, para garantir a qualidade da carne que nós consumimos e da carne que exportamos para o mundo. O Brasil é um país hoje que é indispensável na produção de carne, né, de proteína de animal para outros países do mundo. Isso é profundamente abalado com a decisão da Petrobras de hibernar a FAFEM. Hibernar é como se fosse uma morte sob tortura, porque você vai tirando a possibilidade de vida daquela empresa, pouco a pouco, fazendo com que se destrua o seu maquinário, se destrua o seu ativo, para entregar depois preço de banana. Ok, senador, obrigado. Então você que está aí acompanhando o Cara a Cara desta semana, nós estamos ao vivo com a senadora Lídice da Mata, senadora do PSD aqui do estado da Bahia, e que nos deu a grande oportunidade de poder debater um pouco aí a conjuntura política, econômica, a realidade sobre a Petrobras, enfim, sobre os temas que inclusive você também está provocando aqui através de várias perguntas. E aí mais uma pergunta aqui, desta vez do Alex Fabiani, senador, onde ele coloca: o que fazer para combater a hegemonia do judiciário? Aí é uma coisa mais complexa, viu, Alex? Porque ao longo do processo constituinte para cá, na verdade, os segmentos democráticos buscaram fortalecer o judiciário como uma peça de fortalecimento da democracia brasileira. E terminou que esse judiciário se agigantou, esse judiciário ganhou força corporativa também para pressionar os governos, para pressionar o próprio parlamento, e nós temos um judiciário agitado, né, e cada vez mais distante, infelizmente, do povo brasileiro, né, pelos salários, pelos benefícios e também pela postura. Por que eu digo pela postura? Porque nós temos 40% dos presos desse país, na maioria que nem sequer teve uma condenação ou julgamento, estão presos. Então, um país que tem esse quadro, o judiciário não está funcionando bem, né? Nós temos agora essas prisões que têm característica política. Por quê? Porque a Constituição brasileira deixa muito claro que só pode haver prisão em caso de flagrante delito ou numa situação em que seja transitado e julgado o réu. Portanto, ela parte de um princípio democrático da presunção de inocência. Você presume, a justiça dá o direito a quem é acusado de presumir-se inocente até que ela consiga provar que ele é culpado. E o que nós estamos vendo no Brasil, mais recentemente, é que se rasgou este direito da cidadania brasileira. E alguns ficam achando, não, é Lula, tem que fazer isso mesmo, são outros aí que fazem
delitos de colarinho branco, e fica-se com esse discurso, mas na verdade quem é mais ameaçado é o cidadão comum, é o filho do povo trabalhador, que com um julgamento em primeira e segunda instância vai ser preso sem direito à defesa mais nenhum, vai ficar na cadeia até que algum dia os seus advogados, se tiverem advogados, consiga provar que ele foi inocente. Se depender da defensoria sobrecarregada no país inteiro, vai demorar muito numa prisão para conseguir provar a sua inocência. Portanto, neste país, e essa história que eu estou ouvindo falar agora, que não, que precisa ser preso em segunda instância, porque demora muito a justiça no Brasil. Ora, o que nós estamos vendo é o contrário. Quando a justiça quer, ela faz processo andar. Para prenderem Lula, por exemplo, para condenarem Lula, se passou na frente de 18 processos para poder ir rapidamente à condenação de Lula, com o objetivo explícito de impedir que ele pudesse ser candidato a presidente da República. Ok, senadora. Mais uma pergunta. Aqui o Reinaldo Leite pergunta se existe algum bloco de senadores que reivindicam os interesses do Nordeste, porque é onde tem mais estados, a região tem mais estados. Claro que tem, nós temos enfrentado essa batalha muitas vezes e de maneira organizada, né, com o Nordeste. É claro que, como o Sul-Sudeste é mais poderoso, muitas vezes eles conseguem, a gente vota no Senado e eles vão para a Câmara. Quando chega na Câmara, a mesa senta em cima. Diversos são os projetos em que isto aconteceu. Por quê? Porque na Câmara a bancada não é igual, ela é proporcional. Junta 2, 3 estados do Sudeste e Sul e conseguem ter uma maioria, buscando aliados aqui e ali, e conseguem uma maioria em relação ao Nordeste, e o projeto para. São inúmeros os projetos e os casos que nós vivemos nessa relação. Uma pergunta bem atual, aqui é do Ivo Saraiva, mais uma vez, companheiro Ivo. Ele pergunta se Joaquim Barbosa será candidato do PSDB à presidência, e já juntando com outra pergunta que tem a ver, também no mesmo Ivo, ele pergunta se o PSB não lançar candidato, o PSB irá apoiar que candidatura de qual partido? Olha, o PSB aprovou no seu congresso recente que ele poderá ter candidato, ele não teve uma posição definitiva, porque foi um congresso em março, que ele poderá ter candidato em algumas circunstâncias específicas, que poderá não ter candidato e liberar o partido para definir a sua política em cada região, de acordo com as alianças que forem estabelecidas regionalmente, ou mesmo apoiar uma outra candidatura já pré-existente. Desde que esta candidatura claramente tivesse um posicionamento contrário à privatização da Petrobras, à privatização da Eletrobras, contra a privatização da Petrobras, contra a privatização da Chesf, contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização dos bancos públicos. Portanto, tivesse uma característica clara de defender o patrimônio público nacional. Além disso, essa candidatura, ela tivesse, portanto, um compromisso com o centro-esquerda do Brasil, com as teses progressistas da inclusão social no nosso país. Essa foi a definição do Congresso em março do PSB. Agora, recentemente, tem uma semana que se filiou ao PSB Joaquim Barbosa. E ao se filiar, ele primeiro aceitou o compromisso do PSB que ele não podia se filiar apenas se fosse candidato a presidente da República. Ele aceitou, portanto, fazer uma filiação que não lhe garantia necessariamente a candidatura. Da mesma forma que ele disse que ele também queria ter o direito de pensar se será candidato ou não. Portanto, isso tem uma semana. O partido estava iniciando essas conversas e essa convivência quando saiu agora essa pesquisa, que o coloca com 10% dos votos. Eu acho que a primeira coisa que é preciso é amadurecer o que pensa o senhor Joaquim Barbosa, o ex-ministro Joaquim Barbosa,
Ele precisa explicitar isso para o partido, ele precisa explicitar isso para a sociedade. Então, eu defendo que Lula fique livre e que sua candidatura seja possível de ser julgada pelo povo brasileiro. Enquanto isso não se resolve, existem outras candidaturas a presidente da República no campo popular. Nós temos pelo PSOL a candidatura de Boulos, nós temos pelo PCdoB a candidatura de Manuela, esses dois extraordinários jovens que colocam com ousadia e generosidade seus nomes para essa discussão política eleitoral. Nós temos a candidatura do PDT de Ciro Gomes, que também é uma candidatura colocada neste campo de centro-esquerda. E agora surge a possibilidade da candidatura de Joaquim Barbosa. E isso o PSB vai analisar e ver qual o caminho a tomar. Pois bem, senadora, uma pergunta aqui de Leandro Matos. Ele pergunta: a senadora vai ou não ser candidata no governo? Olha... Ao governo do Estado. Não, eu entendi como sendo ao governo do Estado. Não, ao governo eu não serei candidata. Eu sou candidata, quero ser, e o meu partido se reuniu hoje, a executiva do partido, mas a sua bancada estadual e federal, para reafirmar o seu desejo, a sua luta, para que eu possa ser candidata à reeleição pela Bahia. Na chapa, obviamente, do governador Rui Costa, que é o governo que nós participamos. E fez isso porque considera que o meu mandato respondeu às necessidades e às lutas políticas de defesa dos interesses da Bahia e do povo baiano. Mas não apenas estas, também a luta pela democracia no Brasil, votando contra o impeachment de Dilma, votando contra a PEC 95, que é a PEC que controla os gastos públicos e que está incidindo cada vez mais claramente no orçamento tanto da saúde quanto da educação no Brasil, que passaram a perder muito a sua capacidade de investimento. Então, com estas bandeiras, as bandeiras de defesa da Bahia, de defesa da liberdade política, da democracia no Brasil, da intransigente defesa dos direitos dos trabalhadores, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, que nós colocamos como candidata à reeleição no Senado Federal. Você deve estar acompanhando, esse é um debate político. E eu aqui venho buscar o apoio do Sindipeto para que possa ganhar esta batalha política. A Cristiane Barroso pergunta: como vamos organizar estratégias para fazer frente aos novos pensamentos neoliberais? Olha, Cristiane, aí é um processo de luta mesmo, não há uma única ação a ser feita, são diversas ações. Nós temos tentado trabalhar nessa direção, construindo agendas que sejam agendas comuns. Essa agenda que está colocada, por exemplo, contra a privatização da Petrobras, contra a desativação das Farfem no Brasil, todas essas lutas têm sido lutas que não são apenas travadas pelos sindicatos, mas que o movimento sindical tem ampliado para a construção de apoios na sociedade, em torno da ideia de nós garantirmos a soberania do nosso país. Agora o Miguel Ferraro pergunta: quais os passos que as esquerdas do nosso país devem dar nesse momento para fortalecer as lutas populares, que tem um pouco a ver com a pergunta anterior? Eu acho que, primeiro de tudo, é unificar nesta luta. Em vez de nós discutirmos primeiro candidaturas, que já vimos aí, que temos diversas no campo progressista, nós vamos unificar as lutas. Nós temos 3 batalhas assim que eu creio fundamentais. Primeiro é a batalha da liberdade política, da democracia, que tem sido atingida duramente nesses últimos tempos. A batalha contra a violência política que cresce no Brasil, é a violência contra os sindicatos, a violência contra as igrejas. A Igreja Católica tem sido atingida, agredida. Essa é a nossa campanha contra o ódio. Nós não podemos estimular o ódio na sociedade. Nós queremos estimular e devemos, e temos um compromisso de estimular a paz. E a paz se realiza quando a maioria tem acesso, quando a maioria tem oportunidades.
E é isto que nós queremos representar e construir no Brasil enquanto unidade da esquerda. E uma outra questão que é a luta pela soberania. Isso une a esquerda brasileira. São 3 pontos que eu considero fundamentais. Lutar contra a violência. Não podemos aceitar a morte de Marielle calados. Nós estamos juntos. Marielle não era do PSB, não era do PT, mas ela era uma militante política do PSOL, mas principalmente da sociedade brasileira na luta pelos direitos humanos. Isso nos une. Uma pergunta aqui de Valdenei Fortunato e também do Costa Silva, que tem a ver, diz a respeito da questão das FAFENs, quando a Petrobras concordou em criar uma comissão para fazer um estudo da viabilidade da FAFEM Bahia e da FAFEM Sergipe sobre a sua continuidade operacional. Os dois perguntam, na verdade, isso. O que é que está acontecendo com essa comissão? Se essa comissão já começou, se a senadora tem informação do início da atividade dessa comissão, quem está desenvolvendo esse trabalho ou quando essa comissão pretende apresentar algum resultado? Olha, na verdade, o primeiro acordo nesse primeiro embate foi que essa possível desativação só poderia se dar a partir de outubro, né? Foi fruto da reunião das 2 bancadas federais dos 2 estados da federação com a direção da Petrobras. Eu ainda acho que nós precisamos do compromisso do presidente da República com isso, não apenas da direção da Petrobras. Em outubro, na verdade, ao fazermos isso, nós estamos ganhando tempo e jogando essa batalha política para um próximo governo, né, onde a nossa capacidade de negociar aumente. Né? A comissão, nós defendemos que ela seja vinculada não à Petrobras, simplesmente, mas sim ao Ministério de Minas e Energia, para que ela possa ser maior, mais ampla, ter a visão do Ministério de Minas e Energia e ter a participação do Parlamento, do Sindipetro, portanto, dos trabalhadores, ter a participação de outros ministérios, como é o caso do Ministério de Agricultura, que já se pronunciou claramente contrário ao fechamento das FAFENs. Então, e agora é partir para constituir esta comissão. Nosso interesse é que ela possa ser constituída lá atrás. A gente começa a trabalhar, mas a gente não quer, não é interesse nosso que ela tenha um funcionamento rápido. Porque o funcionamento rápido levaria, por exemplo, a decisões rápidas na Petrobras. É preciso estudar o assunto. Eu ainda não tenho notícia, não sei se Radiovaldo tem, da formação da comissão. Mas nós vamos continuar justamente nessa peleja para que a Presidência da República, o Ministério de Minas e Energia, instale esse comitê de debate. Ainda sobre a FAFEM, o Cláudio Negrão pergunta se a senhora acha que a proposta do Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, de fechar a FAFEM da Bahia, tem a pretensão, né, de prejudicar a reeleição do governador Rui Costa. Eu acho que tem também, né, são as duas intenções. De um lado, ele enfraquece a economia da Bahia e, com isso, prejudica o governo, o governador que está à frente do Estado. Isso já é uma coisa muito negativa, muito maléfica. Mas, do outro lado, tem o interesse de impor um pensamento neoliberal na direção, na gestão da Petrobras, na imagem e no conceito da Petrobras, servindo aos interesses apenas dos seus acionistas, como se fosse uma empresa privada e ponto final, sem nenhuma função social. No nosso entendimento, a FAFEM pode ter, eventualmente, um ou outro balanço negativo, porque ela tem uma função social a cumprir. E nós precisamos, acima de tudo, quando discutimos prejuízos, discutir qual é a política de preço do gás, né? Porque o gás é um elemento fundamental na matéria-prima da FAFEM, no produto que a FAFEM produz no final. Para isso, ela precisa do gás natural. E o gás, quem determina o preço do gás natural é a Petrobras. E o gás natural hoje tem um preço
assemelhado ao preço de importação. Portanto, o Brasil, em vez de fortalecer o que tem, traz o gás de fora. Ora, é uma equação complicada, complexa? Porque ao mesmo tempo nós não podemos crescer muito o preço do gás importado, porque ele também incidiria na fabricação de fertilizantes importados, né? E cresceria o preço para o agricultor, principalmente para o agronegócio. Mas, essencialmente, está nas mãos da Petrobras garantir uma política de preço de gás que viabilize uma maior lucratividade da Fafem, uma reorganização administrativa da Fafem que a viabilize, mas também admitir que a Fafem pode sim, os fertilizantes brasileiros, dado a potência de capacidade de produção agrícola que o Brasil tem, o povo brasileiro pode subsidiar uma parte da produção de fertilizantes no Brasil. Senador, eu queria fazer uma pergunta. Seguinte, senador ou uma senadora que não tem vinculação com o movimento social, com o movimento popular, com as lutas populares do nosso país, que não tem essa relação histórica, como é o caso da senhora, tem medo de povo? E se não tem medo de povo, tem medo de quê? Olha, eu não sei se tem medo de povo. Eu acredito que alguns que têm uma visão mais elitizada da função legislativa e da função do Senado Federal, realmente têm uma posição distante do povo, né? Mas de governo eles não têm medo não, eles têm vinculação com o governo, né? Eles querem servir a esses governos sem ter referência no que é a opinião do povo. E eu falava há pouco na reunião que uma das coisas que mais me surpreendeu nesse último período, quando eu comecei a minha vida pública e ao longo desse período, todo deputado, todo senador tinha a intenção e o orgulho de dizer que ele estava fazendo algo, estava votando em algo, porque era bom para o povo. Nós chegamos numa situação de enfraquecimento da política no Brasil e do ambiente político, que os deputados, os senadores, fazem questão de dizer que estão fazendo aquilo que é bom para o mercado. Ora, quem é o mercado? O mercado não é o povo? Não são os trabalhadores? O mercado é um espaço que fica se humanizando quando se diz que é para atender a este interesse mercado. É o espaço onde se dá a negociação material, né, das ações, da força, do capital. Então não há aí um interesse de... Agora, na hora de votar, eu nunca vi ninguém receber voto do mercado, né? Recebe voto do povo. No máximo dinheiro do mercado, mas o voto é do povo. Pois é. Senador, 2017 foi um ano com votações de grande repercussão política, social, econômica, no Congresso, nas duas casas, seja na Câmara de Deputados e, consequentemente, no Senado. Tivemos a votação da famigerada, principalmente para nós, dirigentes sindicais e trabalhadores, em reforma trabalhista. Tivemos também a votação do projeto de lei que retirou, na prática, a Petrobras da exploração do pré-sal, só para citar aqui alguns exemplos, além de outra medida também muito prejudicial aos trabalhadores, que foi o projeto de lei que abriu as portas indistintamente para a terceirização. Nessas votações que também aconteceram no Senado, nós tivemos naturalmente posicionamento sempre contrário da senadora, o debate, a voz, a argumentação e até a tentativa de convencimento da senadora Lídice da Mata para que esses projetos naturalmente não fossem aprovados, o que infelizmente não conseguimos por conta da correlação política. Quando essas votações como essa, de grande envergadura, de grande repercussão, inclusive repercussão negativa junto à sociedade, ao povo e aos trabalhadores, como é que isso se dá no Congresso? Qual é a repercussão interna ali, na conversa, no cafezinho do Senado? O que é que os senadores, afinal de contas, não têm pudor na hora dessas votações, vergonha de votar em projetos que sabem que são de fato prejudiciais ao país e ao povo? Infelizmente, o que a gente tem assistido
se cria o argumento, o governo em geral cria o argumento e eles vão repetindo esse argumento. Eu vi senador, por exemplo, que tem uma razoável história de participação democrática e etc., dizer que ia votar na PEC 55, depois 95, de teto de gastos, porque isso ia fazer com que o Brasil ganhasse mais responsabilidade na discussão do orçamento. Ora, não vi isso acontecer até agora. Não vi isso acontecer até agora. Né? O que nós estamos vendo é a diminuição dos investimentos com saúde e com educação e o despudoramento de gastos excessivos, por exemplo, com a liberação de emendas na hora da votação que interessa ao Poder Executivo. É claro que as emendas, o desejo do parlamento é que elas sejam impositivas, que o deputado, o senador faça uma emenda e que ela imediatamente possa ser liberada, né? Mas não é isso que nós assistimos. Nós assistimos as emendas serem liberadas, mais liberadas de um lado do que do outro, para aqueles que votam, por exemplo, para liberar a investigação do presidente da República, né? Então isso é ruim. Isso não mostra responsabilidade com o orçamento público, né? Nós temos, nesse sentido, uma atitude que eu digo, alguns votam iludidos, mas outros não votam iludidos. Eles votam sabendo o que estão fazendo, e estão fazendo contra o povo, porque é a sua visão de sociedade, é uma visão de que eles devem ter até desenvolvimento, mas um desenvolvimento seletivo, elitizado, onde a maioria do povo não tem acesso a ele. Cresça o PIB, mas a distribuição de renda não ocorra de fato, porque na hora que começa a ocorrer distribuição de renda, ferindo interesses dos acumuladores de renda no Brasil, imediatamente se faz o que fez com o presidente Dilma. Tá aí, senadora Letícia da Mata. Eu tenho mais uma pergunta aqui e vamos já caminhar para a conclusão. Na verdade, foi feita para mim a pergunta, senadora, apesar da entrevista da senadora, mas é uma questão que a gente também, a senadora, tem acompanhado. A senadora sabe que a Bahia, inclusive, ela hoje sofre muitos ataques da direção da Petrobras do ponto de vista da privatização de várias unidades. A Bahia é um dos estados onde nós temos todas as atividades desenvolvidas pela Petrobras no Brasil. Talvez seja um dos poucos estados que possui isso. E aqui a Petrobras pretende vender os chamados campos maduros, principalmente o campo de Buracica, localizado em Alagoinhas, e o campo de Miranga, basicamente localizado em Pujuca. Aí o companheiro Reinaldo Leite, ele pergunta como é que está essa situação. Bem, Reinaldo, em relação a Buracica, senadora, tivemos uma informação recente de que a Petrobras resolveu retirar esse campo de Buracica, o campo que pertence hoje ao município de Alagoinhas, desse portfólio de venda. É um campo que produz hoje aproximadamente 4 mil barris de petróleo por dia. Então Buracica, pela informação que eu confirmei hoje, não está mais sendo ofertado, sendo oferecido para venda. Agora, no caso de Miranga, que é um campo de gás, basicamente de gás, inclusive um dos maiores produtores de gás do Nordeste, em terra, esse sim continua no portfólio de venda do projeto Topázio. O que nós vamos fazer, senadora, nós estamos contratando um escritório de advogados especializado em processos de privatização, escritório inclusive de Brasília. Esse escritório foi nos apresentado e nós iremos fazer ações judiciais, judicializar. Esse escritório tem uma expertise nessa área, uma técnica para esse tipo de ação, para a gente tentar naturalmente impedir que a venda do campo de Buracica ou qualquer outra unidade da Petrobras seja concretizada. Se a senadora quiser comentar, fique à vontade. Também eu acompanho isso principalmente pelas ações do sindicato e estou solidária com esse movimento. Ok. Bem, eu queria agora, antes de passar para as considerações finais, nós fizemos uma reunião mais cedo, e você que nos acompanha nesse momento, esse ano, como já disse, a senadora completa 8 anos de atuação firme, determinada, defendendo sempre
os interesses dos trabalhadores, o interesse do patrimônio público, entre eles a Petrobras, o interesse do povo brasileiro, do povo baiano e da Bahia. A senadora, indiscutivelmente, eu assim que gosto da política, acompanho a atuação da senadora Alice da Mata, é de fato uma atuação de destaque, né, ao longo dos mandatos, seja como vereadora lá no seu início da sua carreira política, ou como deputada estadual, ou como deputada federal, ou como prefeita de Salvador, que deixou raízes nessa cidade, da sua atuação, da sua determinação, inclusive enfrentando, né, o carlismo e a ditadura que o carlismo impôs, ditadura econômica, ditadura da comunicação, tentando inclusive prejudicar principalmente a senadora Alice da Mata quando foi prefeita de Salvador. E indiscutivelmente a gente tem muito orgulho, senadora, de ter a senhora aqui hoje no sindicato, ter a senhora como senadora. Sabemos que podemos contar, bater na porta do seu gabinete, ser recebido, apresentar demandas, como inclusive fez recentemente, digo há uma semana atrás, lá no Senado, na Comissão de Agricultura. Nós estávamos lá e a senadora foi firme na defesa da Petrobras, firme na defesa da manutenção do funcionamento da Fafem. E eu acho que é de políticos como esse que a gente precisa, com esse perfil, né, mulher atuante, defensora da democracia, defensora da cidadania. Em função de todo esse conjunto, não poderíamos ter outra decisão que fosse, e que vamos anunciar aqui em primeira mão, para a direção do Sindicato Bahia, e com certeza, senadora, estendendo isso para a nossa base de representação de mais de 25 mil trabalhadores e trabalhadoras do Estado da Bahia, a senhora será nossa candidata a senadora nessas eleições. Entendemos que é a melhor representante para compor a chapa com o ex-governador Jacques Wagner. Esses serão os dois candidatos a senadora Alice da Mata, o senador Jacques Wagner, que iremos defender, pedir voto, caminhar nesse estado da Bahia, porque temos segurança que a continuidade da senadora Alice da Mata no Senado Federal é o melhor para a democracia, é o melhor para a Bahia, é o melhor para o povo baiano, é melhor para os trabalhadores e trabalhadoras e é melhor para a Petrobras. Então, conte com o nosso apoio. Eu agradeço, certo? Com convicção, com determinação. Vamos divulgar, inclusive, no nosso site essa questão, para que dê conhecimento não só para a categoria petroleira, mas para a sociedade baiana, que para os petroleiros, talvez o primeiro sindicato na Bahia a anunciar que a senhora será nossa candidata a senadora no estado da Bahia. Muito obrigada, muito obrigada. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Agradeço muito esse apoio recebido hoje pela direção aqui do Sindicato Petro. Foi um apoio discutido, debatido, e só me honra receber o apoio de uma categoria tão importante na economia da Bahia. Eu falava antes que, como eu sou de Alagoinhas, de Catu, cidades que são o recôncavo do petróleo, né? Que tiveram um impacto tão grande na vida dessas cidades, a Petrobras e toda a extração de petróleo, toda a incorporação dessa mão de obra da nossa região nesse processo de desenvolvimento, para mim por isso também uma honra muito grande receber o apoio daqueles que representam o desenvolvimento da nossa região, o desenvolvimento permanente. Os problemas que dizem respeito à Petrobras sempre impactaram na vida do nosso povo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, além de que é uma honra poder participar da luta do povo brasileiro em defesa da Petrobras, junto com companheiros tão determinados. Pois é, então, aqui em nome da direção do sindicato, a gente agradece mais uma vez a senadora Alice da Mata, que esteve aqui hoje por um tempo muito importante, desde cedo, antes das 4 horas da tarde, aqui na sede do sindicato, contribuindo com o debate político, a avaliação da conjuntura, dando essa oportunidade, inclusive, para você que nos acompanhou agora por mais de 1 hora, nesse cara a cara ao vivo, e pôde conhecer um pouco mais da atuação da senadora, do Senado e dessa conjuntura política que a gente vive. Muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira estamos de volta em mais um cara a cara. Até a próxima e viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Até a próxima.